Olá, caros internautas. Vamos dar início à nossa aula de hoje, Fitopatologia, mapa conceitual. A doença sempre foi o tema central da fitopatologia. Ao tentarmos definir a doença de planta, nós esbarramos em algumas dificuldades, principalmente no tocante ao estabelecimento do que é normal ou sadio e o que é anormal ou doente. Como é que nós podemos separar doença de uma praga, de uma deficiência nutricional ou de outros fatores, né? Isso é fundamental. E a importância e história da fitopatologia, ela vem justamente para dar início ao processo de desenvolvimento dessa ciência e para melhor entendimento, a fitopatologia, em seu histórico, ela foi dividida em períodos. E é bom lembrar que fitopatologia, a palavra de origem grega, significa doença de planta, o estudo da doença de planta. Então, ela estuda os organismos e as condições ambientais que causam doenças em plantas, os mecanismos pelos quais esses fatores produzem doenças em plantas, a interação entre esses agentes e os métodos de manejo. Ela foi dividida em períodos históricos para melhor entendimento, como o período místico, período da predisposição, período etiológico, entre outros. Então, o histórico e a evolução é muito importante. Depois, o conceito e classificação de doenças de plantas. É fundamental o entendimento nesse sentido, porque nós sabemos que as doenças, elas buscam debilitar a planta, são causadas por fungos, bactérias, vírus, nematóides, viroides, né? E elas debilitam, enfraquecem o hospedeiro, causam distúrbios metabólicos, né? Bloqueiam o transporte de água e nutrientes, né? Consomem os nutrientes de cada célula. Então, a partir do momento que você passa a estudar a doença de planta, você tem uma melhor visão. E classificar a planta é o entendimento para melhor estabelecer a patogenicidade. E você pode classificar, tomando por base o hospedeiro, tomando por base o patógeno. No hospedeiro você pode ter doenças do abacate, doenças da graviola, doenças do tomateiro. O patógeno você pode ter doenças causadas por fungos, doenças causadas por bactérias, doenças causadas por vírus, doenças causadas por nematóides, né? Outra possibilidade que você tem é classificar quanto à parte da planta afetada, doenças que afetam as raízes, doenças que afetam o colo da planta, doenças que afetam a parte aérea, né? Mas também McNeil deu uma grande contribuição quando procurou relacionar as doenças com os processos fisiológicos afetados. E aí ele estabeleceu 6 grupos de doença com relação a acúmulo de nutrientes, desenvolvimento em tecidos jovens, absorção de água e nutrientes, né? A translocação de água e nutrientes,
a fotossíntese e utilização pela planta de substância elaborada. E aí você tem os 6 grupos: doenças que destroem órgãos de armazenamento, doenças que causam danos em plântulas, doenças que danificam as raízes, doenças que atacam o sistema vascular, doenças que interferem com a fotossíntese e doenças que alteram o aproveitamento das substâncias fotossintetizadas, né? Depois você tem o capítulo referente ao ciclo das relações patógeno-hospedeiro, ou o ciclo da doença, quando você vai estudar a fonte de inóculo, a sobrevivência, como é que esse patógeno sobrevive, se pelo saprofitismo ou parasitismo, os modos de disseminação pela água, pelo vento, pelo homem, pelas ferramentas, o modo de penetração que ele vai ter na planta, o processo de colonização, a produção dos sintomas, a reprodução e o fechamento do ciclo, vendo aí casos de ciclo primário e casos de ciclo secundário. Depois você vem com o capítulo da etiologia, que estuda a causa das doenças. Então, a etiologia, ela, ao estudar a causa das doenças, procura verificar as condições que são favoráveis para o desenvolvimento do patógeno, e ao se entender essas condições, o agricultor tem melhores condições para trabalhar a questão de redução de fonte de inóculo e redução da taxa de progresso da doença. Depois vem a sintomatologia. Na sintomatologia, é uma parte da fitopatologia das mais importantes, porque trabalha sintomas e sinais. E nós sabemos que sintoma é toda e qualquer resposta da planta a um agente nocivo. Já os sinais são as estruturas do patógeno. E aí nós vamos ver a classificação dos sintomas, em sintomas histológicos, sintomas fisiológicos, sintomas morfológicos, e aí nós vamos ter sintomas necróticos, dividindo-se em plesionecróticos e holonecróticos, sintomas plásticos e hipoplásticos e hiperplásticos, e isso é fundamental para o entendimento. E, finalmente, o entendimento dos sinais, que é muito importante. Depois nós temos um capítulo da epidemiologia. Então, é muito importante que a gente possa estudar as epidemias e os fatores que influenciam essa epidemia de uma maneira mais holística, né? De tal sorte que possa se estudar as populações do patógeno e da doença, bem como estudar a influência do ambiente, né? E também a interferência humana, né? E aí nós vamos ver as epidemias, poliética, pandemia, endemia, né? E verificar que na epidemiologia estudamos a evolução das doenças em população de hospedeiro, avaliando prejuízos, avaliando as interações, a eficiência técnica do manejo, das medidas que são estabelecidas como estratégia, e vamos ver os elementos que compõem essa epidemia. Finalmente, nós vamos para o manejo. No manejo, nós temos que estabelecer os princípios e técnicas e estratégias para se controlar uma doença,
reduzindo a fonte de inóculo e reduzindo a taxa de progresso da doença. Nós vamos ver os princípios de exclusão, de erradicação, de proteção, de regulação, de terapia, a aplicabilidade deles, né? E de que maneira nós podemos estabelecer as medidas de manejo integrado para que a gente possa trabalhar em duas vertentes, prevenindo a ocorrência de doença e a outra, reduzindo os danos causados por elas. Essa é a nossa aula de hoje. Agradecemos a atenção. Até a próxima.